partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Floch. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, onde nós vamos refletir alguns temas. Hoje nós vamos utilizar alguns temas mais interessantes no sentido de nos proporcionar uma reflexão. E eu convido vocês a refletirem um pouquinho qual é o sentido da vida. E antes de levantarmos algumas colocações, eu gostaria de lembrar uma frase de Jesus muito importante, quando ele nos diz assim: regozijai-vos, que significa alegrai-vos. Então, qual é o sentido da nossa vida com esta questão, com esta frase que Jesus nos coloca, né? Regozijai-vos, alegrai-vos. Por que Jesus dizia para que as pessoas se alegrassem? Qual era o sentido mais importante, eu diria, principal dessas palavras de Jesus? Alguém já parou para pensar sobre isso? Por que a alegria é tão importante em nossas vidas? Por que Jesus praticamente viveu o tempo todo falando coisas boas, importantes, necessárias e nos convocando à alegria? Quando Jesus, certa feita, estava se reunindo com os discípulos, onde ele iria separar esses discípulos em dois para que eles pudessem ir levar a boa nova, ele colocou para os discípulos que a vida deles não seria fácil, mas que em todos os momentos eles pudessem lembrar da importância do ato que eles estavam tendo, ou seja, a função de levar a esperança, o consolo, as palavras verdadeiras que Jesus ensinou ao povo, à população. Vocês imaginam o quanto isso era importante para Jesus quando ele colocava os seus discípulos que convivia com ele diariamente para aprender a serem mansos, pacíficos, calmos e com coragem. Coragem não para brigar, mas coragem para não brigar. Coragem para não fazer um confronto com aqueles que não queriam ouvir a boa nova ou as palavras de Jesus. Vocês entendem o propósito desses ensinamentos? E ele dizia para os discípulos: regozijai-vos, alegrai-vos, porque vós estáis trabalhando para quem? Para o Pai. E quem trabalha para Deus, trabalha com amor. Quem trabalha para Deus, trabalha com alegria. Quem trabalha para Deus, trabalha com prazer. Então, esse seria o sentido mais importante da nossa vida, que é essa espiritualidade que nós precisamos construir em nós. Independente da nossa história de vida, do nosso trabalho, da nossa profissão, da nossa família nuclear, a família que nós montamos, independente de qualquer coisa, nós temos que encontrar o sentido da nossa vida em função desses vários papéis. Como é que eu sou como profissional? Como é que eu sou como esposa? Como é que eu sou como marido? Como eu sou como filho? Como pai, como mãe? Como amigo? Você imagina quantos papéis nós temos no dia a dia? Nós temos vários papéis. E como nós estamos desempenhando cada um deles? Nós precisamos refletir. Nós precisamos buscar saber
como nós estamos vivendo cada um desses papéis. Nós precisamos ter esta consciência de qual papel eu estou desempenhando melhor e qual papel eu estou desempenhando de forma ruim, para que eu possa transformar tudo isso. Então, cabe a cada um de nós entrarmos em contato com a nossa essência e com a nossa verdade. Nós não podemos viver na superficialidade do nosso comportamento ou da nossa história de vida. Quantas pessoas vivem na superficialidade, mesmo estando numa religião? Às vezes as pessoas participam da religião, mas elas vivem na superficialidade do que elas ouvem. Elas não se aprofundam na espiritualidade. Elas ficam ali. Vamos supor, o católico vai assistir a missa, volta e continua errando, fazendo o que sempre fez, não melhora. Aquela pessoa que pode até ir num centro espírita, tal, ouve a palestra, toma o seu passe, mas continua errando, continua fazendo as mesmas coisas inadequadas. O evangélico, o budista, seja lá o que for. Nós não podemos simplesmente viver na superficialidade ou fazendo de conta que estamos crescendo, porque isso não pode mais acontecer. Nós estamos já a um bom caminho. Quando nós olhamos quando Jesus veio lá, quando nós olhamos para o nosso passado, nossa história, já se passaram muito tempo e nós precisamos crescer. Mas crescer internamente, como um indivíduo integrado. E não um indivíduo que vive o que é moda. É moda seguir essa religião, então eu vou seguir essa religião. Todo mundo fala que tem que fazer isso, eu vou fazer. Mas e a sua essência? Está se transformando? Está mudando? Se não estiver, então você está vivendo a superficialidade e não a profundidade. Quando Jesus disse, alegrai-vos, ele quis nos convidar a entrarmos no sentido de gratidão, porque nós temos tudo para vivermos melhores. Nós temos oxigênio, nós temos a água, nós temos o ar, o tempo todo, nos dando luz à vida. Cada respirada que nós damos, a gente deveria agradecer. Porque esse oxigênio que entra, que toma conta de todos os nossos sistemas e nos traz a vida, isso é divino. Esse é o motivo para alegrar-nos, né? Alegrar-nos. Qual é o motivo de estarmos alegres, sabendo que Deus conta com cada um de nós para que nós efetivamente possamos cumprir a nossa tarefa? Quando você está num trabalho, o que o teu patrão espera de você? Que você cumpra a tua função da melhor forma possível. E se você cumpri-la, o que vai acontecer? Você estará honrando o seu salário no final do mês. Por isso que quando nós estamos exercendo um trabalho, uma função, nós temos que exercê-la da melhor forma, com muita qualidade, eu diria até com excelência. Nós precisamos fazer tudo com excelência, ou seja, de altíssimo nível. Tudo que nós nos colocarmos a fazer, nós temos que fazer muito bem feito. Então, se nós pudermos pensar que Deus conta com a nossa função executada com excelência, vocês imaginam a confiança que Ele tem em nós? Vocês imaginam o quanto Ele espera que nós façamos aquilo que nós temos condições, não é aquilo que nós não temos, que nós temos, porque se nós estamos no nosso papel, eu como Kátia Flock, você como Maria, você como o João, enfim, cada um tem o seu papel próprio.
E Deus espera que cada um só cumpra o seu papel. Ele não quer nada além disso, mas que cumpra o seu papel, que execute a sua função e com qualidade. E essa qualidade significa você ter amor pelo que você está fazendo, você respeitar, você agradecer, porque é uma dádiva termos alguém que confia em nós e que está nos ajudando o tempo todo. Vocês imaginam que Jesus, quando veio aqui há mais de 2000 anos atrás, ele veio para nos ensinar a maneira mais fácil de viver, que é estarmos saudáveis. Mas como estarmos saudáveis? Jesus veio nos ensinar a estarmos saudáveis? Sim, nos ensinando a prática do bem, a prática da alegria, do reconhecimento do Pai em tudo que estamos fazendo. A gratidão é imprescindível. Primeiramente, por sermos quem somos, por termos esse corpo, por termos órgãos, ou por não termos alguns órgãos, ou por termos aquela doença, ou por estarmos passando por um problema. Nós temos que agradecer, porque a vida, ela nos mostra uma grande sabedoria. Se nós estamos passando por dificuldades, isso é uma sabedoria da vida, que vem apenas nos mostrar que nós precisamos ter mais de empenho naquilo que estamos fazendo, nós precisamos ter mais dedicação e nós precisamos ser um pouco melhores do que somos ou que já vivemos coisas no passado. Nós precisamos melhorar. E o que Deus espera? Que nós possamos olhar todo esse auxílio que Ele nos enviou. Em primeiro lugar, um planeta maravilhoso como o planeta Terra. Em segundo lugar, todas as possibilidades de nos mantermos em equilíbrio, através de uma religião, através de uma filosofia, através da ciência, através da medicina, através da arte, através de tantas coisas boas que vêm apenas contribuir para para a nossa vida saudável, para a nossa vida enquanto aprendizes, enquanto seres reabilitantes que somos. Vocês viram? Vocês puderam entender que aqui estamos, né, através desta reflexão de hoje, aqui estamos para nos reabilitar gradativamente, paulatinamente, fazendo com qualidade aquilo que nós nos propomos a fazer. Se você é um professor, faça-o com qualidade. Se você é um médico, faça-o com qualidade. Se você é um motorista, faça a sua função com qualidade. Seja o melhor profissional naquilo que você está fazendo. Isso é se alegrar, é reconhecer a vida, é reconhecer que Deus confia em você e espera que você confie nele. Por isso, é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que se nós estamos saudáveis fisicamente, vamos dar graças a Deus. Se nós estamos com algum problema, alguma doença, algum ente querido doente, vamos dar graças a Deus, vamos agradecer, porque com certeza essa situação está sendo importante para nós e para alguém que está também convivendo conosco. Vamos aprender, ao invés de ficarmos revoltados, ou falarmos mal, ou falarmos que ano que eu tive, ou então, nossa, por que isso foi acontecer comigo? Porque a revolta, a tristeza, a maledicência, ela mexe muito com o nosso cérebro, ela mexe muito com a nossa corrente sanguínea, ela mexe com o desenvolvimento harmônico do nosso corpo.
Nós não podemos mais utilizar recursos errados e negativos para referirmos a nossa vida. Nós temos que parar com isso. Chega! Nós temos que buscar o ser integral que existe em essência dentro de nós. Nós precisamos integrar esses aspectos importantíssimos. Precisamos aprender a respirar na natureza, agradecer a cada respiração, agradecer o tempo todo. Quando você lembra, agradeça. Senhor, muito obrigada. Eu sei que eu estou na situação que eu preciso para aprender. Eu sei que eu estou vivendo isso porque eu ainda não aprendi. Por isso que eu estou repetindo a situação. Mas eu entendo que eu estou precisando disso. Gente, e para aceitarmos a situação em que estamos vivendo, que talvez naquele período, naquele momento não seja tão agradável, não seja tão prazeroso, mas nós precisamos nos resignar, aceitar. E quando eu digo aceitar, não é você aceitar tudo, isso, aceitar pacificamente ou passivamente. Não. É aceitar sabendo o que você está fazendo. Eu estou aceitando porque eu sei que isso é o melhor para mim, porque senão não estaria acontecendo. Porque se eu acredito em Deus, eu não acredito no acaso, eu acredito realmente que tudo que vem acontecendo vem seguindo leis importantíssimas que eu devo respeitar. Então, se eu quero viver feliz, se eu quero viver em paz, em harmonia, eu preciso respeitar as leis divinas. Todos sabemos quais são as leis divinas. Nós todos já estudamos, não importa a religião, mas todo mundo fala das leis divinas. Que Jesus veio e resumiu essas leis divinas falando, olha, se vocês aprenderem a amar a si próprio, amar ao próximo e a Deus, essa é a lei. Ou seja, se cuide, se ame, se respeite. E para isso você tem que se autoconhecer. Então, faça esse trabalho, conheça-se, perceba-se, veja o que você tem de qualidade, de não qualidade, veja como andam as suas emoções, seus sentimentos, o que você sente quando está com um tipo de pessoa, com outro tipo de pessoa, e como você tem que se capacitar para conviver com vários tipos de pessoas, sem se flagelar e sem se tornar violento ou agressivo. Chegou a hora. Então, alegrai-vos incondicionalmente. Entrega-se a Deus, ao amor, para que você sinta que Ele cuida de você. Você precisa aprender a sentir. E para sentir Deus, nós temos que nos entregarmos a Ele. E nós precisamos entender que nós viemos para nos reabilitar e para aprender a não fazer algo que possa nos destruir ou destruir a qualquer pessoa, ou a qualquer ser, ou a terra, ou a água. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não desejo mal para ninguém, mas polui a água, mas mata os bichos, mas desrespeita a natureza. Então você ainda não está integrado. Porque a natureza é uma criação divina. E nós não temos direito nenhum de destruir o que Deus construiu, do que Deus fez com amor para nos oferecer. Isso é muito delicado. Nós temos que aprender. Isso é tomada de consciência. É uma maturidade psicológica que nós precisamos adquirir. Como é que nós adquirimos uma maturidade psicológica? Através de uma amplitude de consciência. E o que é essa amplitude de consciência? É você começar a perceber o sentido de tudo que existe ao teu redor. Qual é o sentido de eu ter esse tipo de pessoa comigo?
Qual é o sentido de eu ter, em convivência social, essas pessoas, morar nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país? Por que eu estou nesse país? Por que eu estou com essas pessoas, com esse governo, com essas leis humanas? O que eu estou necessitando a partir do momento em que eu estou tendo essa consciência desse ambiente do qual eu estou inserida? Nós precisamos refletir. Quem sou eu? Quem sou eu? Né? Um exercício para você, meu querido. Pense, vai lá e escreva. Quem sou eu? E escreva. Bom, eu sou uma pessoa, sou um homem ou sou uma mulher, eu tenho essa altura, eu tenho esse peso, eu estudei isso, sou formado, não sou formado, tenho essa profissão, o que eu penso da vida, o que eu já fiz até hoje, o que eu me proponho a construir, a aprender. Gente, é apenas um diário onde você vai se apresentar. Quantas pessoas não sabem nada sobre si? Um monte. Um monte de pessoas não sabem nada sobre si. Como é que elas vão controlar uma emoção, um impulso, se elas não se conhecem? Se elas não sabem onde apertar o botão de pare. Elas não se conhecem, então elas não sabem se conter. A pessoa, para se conter, para conviver com todos os tipos de pessoas e viver bem, ela precisa se conhecer para saber como lidar com essas pessoas. E para isso, ela tem que se ajudar nos aspectos físicos, psíquicos, espirituais, social, ecológico. Ela tem que se perceber nesse contexto geral. Vocês imaginam o quanto isso é importante? Nós estarmos fazendo uma autocrítica sobre nós. Olha, eu sou assim, eu ainda não consigo fazer isso, mas eu quero aprender, eu quero ser desta outra forma. Porque se nós não ficarmos observando ou autoavaliando os nossos comportamentos, nós nunca vamos melhorar, nós nunca vamos crescer. E chegou a hora de fazermos esse mergulho profundo. Se você gosta de fazer um mergulho no mar, você imagina quanto isso deve ser lindo, porque o mar, ele é um universo. Da mesma forma que existe um universo aqui em torno, o planeta Terra é apenas um planeta pequeno. Olha esse universo que existe, nós nem sabemos, eu diria quase nada. Nós temos o nosso cérebro. Quando nós vamos estudar o cérebro, nós falamos, nossa, nós não sabemos quase nada. Quantas coisas não se sabe ainda, mesmo estudando profundamente? Mas nós temos que olhar para dentro de nós, pelo menos, que é o nosso universo. Nós precisamos aprender a mergulhar dentro de nós e aprendermos a perceber o que é que nós temos que aprender, o que falta. Muitas vezes um vazio existencial nos convoca à busca de uma autorreflexão, à busca de um preenchimento de que só algumas atitudes transformadas é que irão fornecer. Se nós não nos transformarmos, vai ficar muito difícil executarmos algo de bom. Por isso que nós, com autoconhecimento, nós vamos aprender a nos cuidar e, nos cuidando, nós vamos aprender a ajudar as pessoas. Proporcionar também alguma informação para que essas pessoas também possam se cuidar. E essas pessoas se cuidando, elas vão multiplicando e assim nós vamos crescendo. Como é que nós vamos crescer sozinhos? Impossível. Quanto mais nós vamos multiplicando conhecimentos, mais nós vamos ficando enriquecidos de novos outros conhecimentos. Nós não podemos esquecer que tudo, como Platão diz, tudo antes de se tornar concreto era abstrato. Tudo antes de ser formado era uma ideia, um pensamento.
Então vamos cuidar do pensamento, vamos cuidar de elaborar as nossas ideias, vamos oferecer um campo para a espiritualidade maior, encontrar em nós um ser capacitado para trazer novas ideias, novas informações, novas criações, porque todos somos capazes. Todos estamos aqui com grande capacidade e potencialidade, só que muitas pessoas ainda não perceberam. Então elas ainda sofrem, elas ainda se esquecem de se alegrar, de viver a gratidão praticamente o tempo todo. Bendito aquele que reconheceu a própria vida e que sabe que tudo o que está acontecendo está dentro de um contexto extremamente importante e que Deus permitiu tudo isso para que nós pudéssemos crescer e nos reabilitar e sair das aflições e de todos os males, que é para isso que todos estamos aqui, não é? Então, meus queridos, não vamos esquecer de olhar, de fazer esse mergulho dentro desse universo fantástico que é o nosso mundo interior. Vamos fazer esta busca. Eu tenho certeza que nós vamos equilibrar os nossos pensamentos, nós vamos conseguir ser mais gratos a tudo e a todos, nós vamos conseguir viver em alegria e saber que tudo vem para agregar, tudo vem para construir, tudo vem para nos proporcionar cada vez mais uma liberdade. Porque quanto mais nós vamos evoluindo e crescendo, mais livres nós vamos nos tornando. E assim, com esta liberdade, nós vamos poder viver o amor, né? A vivência do amor, eu diria que é a plataforma de Jesus. Então, todos esses conhecimentos que nós estamos refletindo nos leva daqui a um tempo à prática do amor. Nós estamos ainda engatinhando nesse sentido, mas nós todos chegaremos lá, com certeza. Não é, meus queridos? Então, um grande beijo a todos e nós vamos, no próximo programa, dar continuidade à nossa reflexão e não nos esquecendo que estamos sempre falando em nome do nosso instituto, da nossa ONG, Alfa do Bem, onde nós estamos fazendo os atendimentos a crianças e adolescentes em estado de abusos, com tratamentos de câncer, tudo gratuitamente dentro do Instituto. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo e até o próximo programa. Até lá! Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.